iremos conversar sobre a ascensão da extrema-direita entre jovens da geração Z, os nascidos entre 1995 e 2010. Esse grupo, marcado por uma presença massiva nas redes sociais, parece estar mais suscetível ao apelo de discursos polarizados, aqueles que oferecem soluções radicais para os problemas sociais e oferecem uma saída ao que veem como uma desordem socioeconômica crescente. Eu sou Letícia Tononi e, para a gente entender um pouco mais sobre esse assunto, trouxemos para falar o professor Rafael Belan, pós-doutor em comunicação pela USP e professor efetivo do curso de jornalismo da UFES. Obrigada, professor. Eu que agradeço. Iniciando a nossa conversa, quais fatores sociais podem estar contribuindo para esse fenômeno? A gente consegue associar isso a algum descontentamento específico da sociedade ou com as normas sociais? Eu creio que a gente tem, historicamente, até no senso comum, né, aquela ideia de que a juventude ela é sempre mais rebelde, a juventude é mais descontente, né? Sempre tem um pouco essa caracterização, né, do jovem como aquele que se indigna, né, e ao mesmo tempo também, historicamente, a juventude, pensa no movimento estudantil, na importância que ele teve no Brasil na resistência à ditadura, entre outros exemplos no mundo, né, uma juventude que sempre se colocou muito presente nas ações políticas, né. O que a gente tem é essa mudança nos últimos anos de o polo da extrema-direita e da direita canalizar, em certa medida, essa indignação, esse descontentamento. Os fatores que envolvem isso, eu acho que são inúmeros, né? Mas do ponto de vista, pelo menos político, que seria um primeiro que a gente pode dizer, essa geração das últimas décadas, essa que você trata, ela tem passado por um individualismo crescente, vamos chamar assim, né? A própria sociedade, ela tem se direcionado nos últimos anos, por conta do que a gente chama até de neoliberalismo, né, para um foco muito grande na figura do indivíduo. E, portanto, quebrando, em certa medida, os espaços de socialização política, espaços de acolhimento, espaços de construção de uma ideia de coletivo. E a extrema-direita tem se apropriado desses espaços, seja por meio de um resgate de uma função muito política de certas religiões, mas também muito por conta de uma radicalização discursiva antissistêmica, né? Quando a gente tem, depois da queda do Muro de Berlim, uma certa acomodação da esquerda nos espaços institucionais, a direita, né, e a extrema-direita assim, se coloca como porta-voz desse neoliberalismo, mas também com discursos antissistêmicos, discursos contra o Estado, discursos contra tudo que está aí, ou seja, canalizando, ao meu ver, esse motor de indignação para um projeto que ele é de intensificação desse individualismo, intensificação desse projeto neoliberal. Uhum. E continuando um pouco com isso, a gente sempre pode falar que a economia está associada aos acontecimentos políticos da sociedade. Você acha que os acontecimentos políticos recentes, como as crises econômicas desencadeadas pela pandemia ou as consequências políticas das eleições de 2018, também têm um papel para contribuir com esse fenômeno? Creio que sim, acho que estão muito interrelacionadas, né? Tanto a questão econômica quanto política. Pensando de uma forma bem ampla, vamos dizer assim, da economia global, mundial, a gente tem pelo menos desde a década de 70 até hoje uma queda tendencial da taxa de lucro, a gente chama. Então, assim, ou seja, o modelo capitalista ele tem sofrido convulsões muito intensas, muito grandes. Se a gente pega um pouco a história mais recente, de 2008 para cá, com a crise do subprime norte-americano, a gente tem também uma tentativa de uma mudança e uma transformação do modelo econômico. Seria uma discussão muito longa, mas assim, esse capitalismo financeiro que a gente chama tem encontrado no espaço das tecnologias de informação e comunicação uma esfera de propulsão muito grande. E isso mudou os espaços do mundo do trabalho, uma reestruturação produtiva que, se antes a gente tinha, né, pelo menos como um horizonte, né, dos jovens, emprego, carreira, né, uma jornada de trabalho mais ampla, mais consistente na vida, isso vai sendo substituído por uma espécie de capitalismo do aqui e agora, onde cada um consegue, nessa viração, vender sua força de trabalho e para adquirir, enfim, os bens que precisa para a sobrevivência. Então, a gente tem uma mudança também daquilo que a gente estava falando sobre a individualidade extremada, mas também no mundo econômico, no mundo da vida, efetivamente. Então, a própria projeção de que, por exemplo, estudos acadêmicos, a universidade é um espaço para a transformação da sua vida econômica, isso vai se perdendo. Então, um conjunto de mudanças que tem colocado também o que alguns pesquisadores têm chamado, até no caso do neoliberalismo, né, de uma governamentalidade. A gente tem cada vez mais se tornado uma espécie de empresa de si mesmo, um eu SA.
né, ao qual você mercantiliza e faz cálculos contábeis de tudo na sua vida econômica, e aí, portanto, você é uma célula que está disputando com todo mundo o seu espaço. Ou seja, perceba que essas mudanças econômicas, elas também trazem um certo suporte discursivo, que é o suporte de todos contra todos. E aí, nessa medida, se você está sempre em enfrentamento com alguém, é bem fácil canalizar esse individualismo para discursos racistas, discursos LGBTQIAP+ fóbicos, discursos machistas, patriarcais, né? Vale lembrar que a maior parte das pesquisas apontam que entre jovens masculinos, ou seja, garotos, tem se aproximado cada vez mais da extrema-direita. E também, claro, com uma interferência que eu julgo que é uma determinação também muito relevante das redes sociais. Então, essa transformação também do modo como a gente se comunica e de como há uma certa plataformização da sua vida trabalhista, da sua vida afetiva, da sua vida econômica. E não dá para a gente falar de afeto, de como a gente sente o mundo, percebe o mundo, e aí no caso dos jovens, como eles também sentem o mundo, percebem o mundo, racionalizam as suas trajetórias, sem falar que há uma relação entre afeto e sistema. Então, essas mudanças econômicas de um sistema capitalista que joga cada vez mais na figura do indivíduo as soluções da sua vida material, da sua vida social, né, um discurso que também alimenta afetivamente, né, certos rancores, certas, vamos dizer assim, certos incômodos que são típicos dessa juventude, mas agora canalizados para projetos extremamente individualistas e violentos. Uhum. E seguindo um pouco com isso, na sua visão, há uma responsabilidade da mídia tradicional ou das plataformas de redes sociais nessa intensificação desse fenômeno? Me parece que, entendendo, né, que não há uma separação também entre a indústria cultural, né, uma indústria que produz cultura, produz valores, ideias, e a formação das nossas subjetividades. Isso não é um determinante absoluto, mas claro que o ambiente cultural, o ambiente da cultura pop, como foi se materializando até a própria cultura na televisão, no cinema, etc., também solidificam certos valores, né? Então, é até interessante que a gente pega assim, a história do neoliberalismo, né, como que alguns filmes marcam um pouco isso, né? Você vai lembrar um filme bem antigo, Rambo, né? Começa uma história de um indivíduo que ele é um exército dele mesmo, que ele acaba de resolver todos os problemas. Ou no caso feminino, uma figura como Madonna, né? Aquela figura também individualizada, que se transforma e se reconfigura conforme as mudanças sociais. Então a gente tem na cultura também sempre uma instituição desses valores da sociedade, porque um produto cultural, ele sempre vai transcodificar os conflitos existentes numa determinada época. E a gente tem, então, materialmente, nessa indústria cultural, uma criação desse modelo neoliberal. Mas é evidente que, com a chegada das redes sociais, dos smartphones, vamos dizer assim, né, uma certa captura dessa subjetividade e de confirmação, muitas vezes, daquilo que você pensa sobre o mundo. Vamos lembrar aplicativos como o Discord, né, onde os jovens trocam ideias sobre os jogos que jogam, enfim, né, e perceba o crescimento, por exemplo, de jogos militarizados, né, isso também é algo que se difunde muito entre a juventude. E aí o discurso armamentista da extrema-direita, né? Então, começa a haver uma certa cola entre os valores disseminados nessa cultura dita pop, muito individualista, neoliberal, por vezes armamentista, e esses discursos também lacradores da extrema-direita, porque a extrema-direita ela não tem muito polimento nos seus discursos. Então, os discursos de ódio, os discursos de incentivo a armamento, a combate, estão sempre muito presentes, né? A gente pode olhar, por exemplo, a Argentina, né? A figura do Milei, né? Que foi extremamente bem votado entre a juventude, né, masculina, né, da Argentina. É uma figura exótica, uma figura caricata, parece até um personagem, vamos chamar assim, de quadrinhos, né? Então, assim, é uma figura que ela adquire ali um tônus agressivo, lacrador, né, de falar o que pensa, de expressar os valores que acredita. Então, o que eu estou querendo dizer para você é que assim, a gente tem um certo acomodamento do discurso de esquerda, que tradicionalmente é o discurso resistente, antissistêmico e crítico, para a extrema-direita realizando esses espaços de fomento, de um discurso que leva a um individualismo extremado e também ao enfrentamento constante de opositores, por vezes imaginários. Então,
o resgate de certas matrizes culturais, como o comunismo, né, ou mesmo um rancor muito intenso sobre políticas públicas que visaram, sejam ações afirmativas, sejam políticas de compensação para vários grupos sociais, como um motor do tipo, nossa, estão beneficiando certos grupos ao contrário do nosso grupo. Então, uma matriz também identitária, vamos chamar assim, né, em que o homem branco, burguês, empresário de si mesmo, se torna uma identidade também fortalecida para combater outras identidades. Então, a gente tem uma espécie de gramática na política contemporânea de esvaziamento dos espaços de socialização e intensificação de projetos individualistas que basicamente colam melhor com a juventude porque oferecem no aqui e agora respostas. Respostas equivocadas, né, nesse ambiente de pós-verdade, mas ainda assim algum tipo de resposta de que, olha, você pode tudo, né? A gente precisa se livrar de um Estado protecionista, de um Estado que só dá exclusividade para pretos, para gays, para mulheres e que tem colocado o seu lugar como um lugar a ser combatido. Então perceba, um discurso de resistência, de enfrentamento, identifica um inimigo, falacioso, mas identifica um inimigo, e aí coloca essa juventude numa espécie de êxtase rebelde contra tudo que está aí, ou seja, numa visão antissistêmica. Uhum. E a gente pode até afirmar que a nossa geração é uma geração nata às redes sociais. Você acredita que o uso abusivo e precoce das redes sociais pela geração Z pode intensificar também esse problema? Eu creio que sim, porque esse espaço das tecnologias de informação e comunicação tem se tornado algo que Silvia Moretson tem chamado de produção massiva da ignorância. Assim, uma produção muito grande, onde, mais do que saberes constituídos, elementos de crítica racional e de conhecimento, tem se tornado um espaço onde circulam muito mais conteúdos e dentro de um engajamento, né, ao qual a liberação de dopamina, como que você se relaciona a certos conteúdos mais extravagantes, te levam a uma espécie de ciclo, né, assim, de só receber informações daquelas que você, entre aspas, demonstrou algum tipo de êxtase de dopamina. Então, as redes, né, os algoritmos, eles lucram exatamente com essa esfera de circulação dessas informações. Então, as informações apuradas, de conhecimento, elas têm uma dificuldade muito grande de circular num espaço onde você tem uma cognição extremamente limitada. E as redes sociais, elas intensificam e geram cada vez mais, né, pelos algoritmos, uma lucratividade com base em quanto mais uma informação circular. E os estudiosos têm mostrado que as informações de extrema-direita, porque elas são teorias da conspiração, elas são extremamente potencializadoras de afetos, esses afetos de êxtase, ou de agressividade, ou de rebeldia, ou de indignação, eles têm circulado com mais intensividade. E os algoritmos, eles, ao invés de limitar esses discursos, eles são mola propulsoras de discursos radicalizados de direita, porque eles acabam, dentro da economia de dados, gerando uma maior lucratividade para essas empresas do que o cálculo racional, o conhecimento, etc. Então, me parece que, de fato, a gente tem que entender hoje os smartphones e as tecnologias de informação e comunicação como armas de destruição em massa, como armas comunicacionais que têm produzido uma cultura cada vez mais do ódio, uma cultura também cada vez mais propensa a discursos violentos, racistas, LGBTQIA+fóbicos, como eu já disse, e, portanto, construindo uma juventude extremamente estranhada com os processos que vive, mas extremamente dispostas aos enfrentamentos que a extrema-direita convoca. Sim, essa é uma discussão que está bem relevante na nossa sociedade. Vai ser uma coisa que é adepta ao cenário que a gente está vivendo. Então, muito obrigada, professor, por trazer um pouco desse esclarecimento para a gente. Foi um prazer te receber aqui no Reverso UFES. Eu que agradeço o convite, estou aqui para qualquer dúvidas que, né, o público tiver e também para outras participações, se vocês quiserem. Agradeço demais. E esse foi o Reverso UFES dessa semana. Muito obrigada pela sua audiência e fique atento na nossa programação, porque vivemos falando sobre muitos assuntos por aqui. Até a próxima!